Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico com 20 anos de formado pela UNB, Universidade de Brasília, e hoje eu queria conversar com vocês sobre a minha experiência pessoal com hérnia de disco, tá? Eu espero que essa live ajude vocês do ponto de vista de lidar melhor com a questão, conhecer melhor o problema. Eu estou esperando para ver se um ortopedista que eu convidei para estar aqui hoje comigo, se ele vai poder entrar para a gente poder conversar um pouquinho aqui, tá bom? Mas eu vou conversar com vocês de qualquer jeito sobre a minha experiência com o assunto. Vamos lá. Se você está me assistindo agora, você faz parte de um desses 4 públicos em relação à hérnia de disco. 1. Você nunca teve e não quer ter na sua vida, porque a dor é miserável, ok? 2. Você já teve, mas se curou do problema. Tem especialistas que dizem que isso é impossível, que ninguém se cura de hérnia de disco, que o que você faz é começar a fazer tudo certo e aí o problema fica sob controle por toda a vida depois que você desenvolve. Depois eu vou explicar por quê. Público 3. Você conhece alguém que tem hérnia de disco e quer ajudar essa pessoa a viver melhor, né? Ou até a se tratar do problema, se livrar da dor. Ou 4. Você tem hérnia de disco, ou teve, e você quer se ver de uma vez por todas livre do fantasma da dor, e aí talvez a minha experiência com o problema possa te ajudar na questão. Vamos lá. Em 1999, tá? No final do ano, eu fui para uma boate aqui em Brasília chamada Café Cancún, que nem existe mais, e chegando lá, depois de um tempo na boate, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que é atleta de judô até hoje, um atleta mega competente, estava meio alto, se é que vocês me entendem, e aí, no meio da boate, ele cismou numa brincadeira de me dar um golpe de judô, né, e me jogou no chão. O que acontece? Foi uma brincadeira, tudo tranquilo, a gente continuou amigo, mas eu estava com uma dor na coluna que me motivou a pegar um dos poucos atestados que eu peguei na minha vida. E depois dele me jogar no chão, eu piorei consideravelmente da dor lombar, fiquei mais um tempo afastado durante o período de internato em medicina, mas não fiz nenhum exame para saber o que era aquela dor lombar. E devo dizer para vocês, toda dor que está de um jeito e piora depois de um trauma, precisa de uma investigação. Eu, como estudante de medicina do penúltimo ano, não fiz essa investigação. Eu fiquei mais de repouso em casa e com 24 anos de idade, 23 ou 24 anos de idade, 24 já, eu melhorei daquele evento de dor lombar, dor nas costas. Não estou dizendo que toda dor nas costas seja hérnia de disco, ou que, mesmo com a hérnia de disco, a causa da dor seja a hérnia. Mas no meu caso, como eu descobri recentemente, a minha hérnia era antiga. Ela foi piorar agora e eu vou explicar para vocês por quê. Tudo bem, depois desse episódio, ao longo da minha vida, eu tive vários episódios de dor lombar, alguns deles mereceram fisioterapia, me ensinaram alongamentos, falaram que era para eu praticar esses alongamentos com mais frequência, e da última vez que eu tive essa dor, que deve fazer, deixa eu ver, uns 6 anos atrás, me orientaram o seguinte: olha, cuidado com os exercícios para lombar na academia, cuidado com o excesso de peso, cuidado com as posturas, com ficar muito tempo sentado. E aí, uns 3 ou 2 anos atrás, eu tive de novo a dor, mas ainda não tinha feito exames completos para investigar, sabe? Só conduzindo como, não, isso aí é um jeito na coluna, osteopatia que funciona, fisioterapia que funciona, sabe? E reabilitando. Mas eu não fiz os alongamentos que me recomendaram. E assim, o exercício de lombar eu fazia com alguma frequência, mas o alongamento de lombar, ao contrário do que me orientaram, eu fui deixando de lado. É aquele exercício que você não gosta de fazer depois de malhar, porque alongamento é um tipo de exercício, mas para você alongar os músculos. E aí fui deixando de lado. Agora, dessa vez, há um mês atrás, sem motivo aparente, eu tinha tido dor na coluna mais puxada para a direita, tá bom? Na base da coluna, ali na topografia de coluna lombosacra, lombar com sacral. Beleza.
Aí eu comecei a ter essa dor do lado esquerdo. O que eu fiz? Eu fui num excelente radiologista de Brasília, que é um dos meus melhores amigos também. Outro, não é o que me deu o golpe de judô não, tá? Também colega de turma. Ele me examinou e falou: Ícaro, isso aí não tá com cara de ser nada muscular, tá? Pelo raio-x de coluna lombar aqui, ele é dono da clínica radiológica CDS aqui em Brasília, Bruno Queruli. Recomendo fortemente o Bruno para vocês. Para mim é o melhor radiologista de Brasília e é o dono do CDS, atende super bem meus pacientes. Tá bom então. Aí ele falou: olha, eu posso fazer uma tomografia para você hoje à noite, tá? E dá uma passada lá que nós vamos ver isso aí para você. Tá bom. Eu fui no hospital, ele fez a tomografia e falou: Ícaro, tem aqui uma hérnia de base larga em coluna lombosacra. Me deu a imagem e falou: é bom você investigar, começar uma fisioterapia, parece ser uma coisa pequena e vamos ver o que você faz. Aí eu consultei um excelente ortopedista, tá? O Dr. Ricardo Tavares, que foi o mesmo cara que operou meus 2 ombros, porque eu sempre peguei muito pesado na academia. Não tenho um mega físico, mas para 44 anos de idade, alguém que se cuida, um físico razoável e que me mantém saudável até hoje, mas sempre malhei forte demais. Lesionei os ombros em 2016, o Ricardo me operou e eu conversei com o Ricardo, ele falou: olha, agora é anti-inflamatório, fisioterapia, alguns alongamentos específicos e aí repouso, deve melhorar. Tudo bem, eu fiz tudo isso, mas continuei trabalhando, pegando leve, a dor foi melhorando. E aí chegou menos de uma semana desse evento de dor e o diagnóstico da hérnia de disco pela tomografia e eu acabei, menos de uma semana, eu fui fazer consulta com o fisioterapeuta, Dr. Fernando Calisto, outro excelente fisioterapeuta do método Busquet. Eu sugiro fortemente que vocês aprendam sobre o método Busquet, porque é um método que em poucas sessões costuma resolver várias situações com uma abordagem que foge do convencional de só manipular o paciente e alongá-lo, tá? O método Busquet faz relação das dores do paciente com o estilo de vida dele, faz correlações com o que o paciente come, com a postura no dia a dia, e assim, já na primeira avaliação, ele me melhorou bastante com a manipulação da coluna, das pernas, tudo, e me falou: Ícaro, a sua dor agora não parece ser pela hérnia, até porque você me falou que a hérnia é uma hérnia antiga, tá? E a imagem demonstra isso. As alterações que tinha nos ossos da coluna vertebral, né, por conta da hérnia eram antigas e a hérnia era bem pequena. Tudo bem. Ele me manipulou lá e depois da gente conversar, ele falou: Ícaro, você me confessou que gera muitos gases e que a tua alimentação te deixa empapuçado com alguma frequência. E olhem que a minha alimentação é considerada bem saudável, mas tem alguns alimentos do padrão FODMAP, do padrão de geração de gases, que apesar de saudáveis, alho, cebola, cacau, abacate, podem aumentar a pressão interna no abdômen. E quando você aumenta a pressão interna no abdômen, mas faz muita academia como eu, tem uma musculatura abdominal tonificada, uma musculatura lombar tonificada, você acaba gerando uma pressão pela frente e por trás no abdômen, que junto aos gases e ao empachamento pós-prandial, que é ficar muito cheio depois de comer, a pressão gerada tem que ir para algum lugar. E ele falou: Ícaro, essa pressão deve estar comprometendo justamente a sua coluna, que é alongada pela frente e alongada por trás, ela vai acabar gerando pressão nos discos entre as vértebras, os discos cartilagíneos intervertebrais. E com o tempo um deles pode acabar escapando. Tudo bem. E ele me falou sobre um músculo chamado ilio-psoas, que a gente praticamente nunca ouve falar, nem alonga esse músculo, e me falou: você alongue o músculo daqui para frente, me ensinou alongamentos para isso. Você consegue na internet ver mais sobre o músculo ilio-psoas, tá certo? Que é um músculo muito importante para vocês conhecerem e alongarem no dia a dia, que é importante para a postura e que é um músculo pouco malhado, pouco fortalecido e pouco alongado pela maioria de nós. E está muito relacionado a dores lombares. Ok, eu comecei a fazer o alongamento de ilio-psoas, mas tinha uma gincana na escola da minha filha,
no dia seguinte ou 2 dias depois. Aí eu estava me sentindo tão bem depois da manipulação do Fernando, do uso do anti-inflamatório e da consulta com o Ricardo, e eu falei com outros ortopedistas bons também, pelo WhatsApp, como o Dr. Weldson, ortopedista de Brasília muito competente, Dr. Bruno Pitanga, ortopedista muito competente também do Espírito Santo, e quem estava à distância acabou corroborando o que o Ricardo falou. Olha, é interessante que você faça os alongamentos, né? A hérnia não parece ser muito isso para doer, anti-inflamatórios, e vamos ver no que dá. Tá bom. Aí eu fui para a gincana, porque estava me sentindo muito bem. Na gincana, várias provas envolvendo os pais com os filhos e várias provas que tinham como parte das provas movimento de abaixar sem flexionar os joelhos e girar o tronco com frequência para pegar um balão, passar para frente, correr e forçar a coluna. Depois disso, como se não bastasse, o Ais aqui, que fez besteira, né? Foi para a piscina com a filhota, ela adorou o fato da gente ter ido para a piscina, né? E aí eu pegava ela na piscina, jogava para cima e no final das contas eu fiz muita força na coluna também de torção e rotação, tá certo? O Dr. Rodrigo Schroeder, que é um grande ortopedista também do Rio de Janeiro, que me ajudou um pouco na questão também, eu convidei ele para vir hoje na live, mas ele está me dizendo aqui que ainda está sem voz, por condições da vida dele. Então tudo bem, Rodrigo, eu vou tocar a live sozinho. Se em algum momento você sentir que pode participar para falar um pouco sobre hérnia de disco e sobre o meu caso, fique à vontade, tá? Mas se você quiser ficar aí de repente para digitar, para pontuar, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar e eu vou interrompendo e lendo as suas pontuações se você quiser falar, tá bom? Então vamos lá. Aí eu fui para gincana e à noite tinha um jantar romântico com a esposa, que a gente dormiu no hotel, né? E vocês sabem, né? Toma um pouco de vinho, sabe? Vamos dormir no hotel, só eu e a esposa, beleza. O que aconteceu? Já comecei a sentir uma dor muito pesada e de uma forma que eu não sentia na semana anterior, que era como? Com fisgadas na perna esquerda, perda de força leve na perna esquerda e dormência leve na perna esquerda. Quer dizer, uma dor diferente da semana anterior. Pois é. Aí o que aconteceu? Nos dias seguintes, a dor piorou, eu contatei os ortopedistas de novo e um deles me examinou, o Dr. Weldson, lá no hospital de base. Ele me examinou e falou, Ícaro, se fosse uma hérnia pesada assim, você não estava andando esse tanto para entrar no consultório e tudo mais. Eu estou suspeitando que isso aí possa ser uma sacroileite, que é uma inflamação da articulação, a minha seria a esquerda, da articulação entre o sacro e o ilho, tá? Lá na bacia, que era um pouco da topografia da minha dor, do local da dor na coluna, ok? Então eu queria que você fizesse uma cintilografia óssea. Tudo bem. Eu fui lá, fiz a cintilografia óssea e ele falou, compre um rolo de liberação miofacial, por enquanto, e além dos alongamentos da fisioterapia, faça exercícios de liberação com rolo de liberação miofacial de acordo com o que você conseguir fazer com a dor. Tá bom. Vocês podem encontrar no YouTube e na internet vários vídeos explicando como que se utiliza um rolo de liberação miofacial. É bem interessante, dá alívio para dores musculares, tá? Pode ajudar a melhorar a postura, não é indicado para todos os casos, mas eu achei interessante, comprei o rolo. Mal usei, porque estava com muita dor. E aí, um outro ortopedista também me falou, olha, você usa aí o Dexacitoneurin, que é corticoide, vocês sabem que eu não gosto de usar remédio, nem corticoide, você vai fazer uma injeção do Dexacitoneurin a cada 3 dias. Eu já estava fazendo citoneurin, que é complexo B, porque o complexo B costuma ajudar nas dores, algumas vitaminas do complexo B, né, costumam ajudar nas dores nervosas, tá? Quando o nervo está ali pinçado. Ok, eu fiz o Dexacitoneurin por 3 dias, repeti 3 dias, repeti 3 dias, 9 dias no completo, 3 injeções, que eu mesmo apliquei. Porque eu sou meio tosco, sabe? Eu não vou para outros aplicarem, e quando precisa eu vou lá e eu mesmo aplico. Tá ok, então. E a dor não melhorou muito, tá?
mas melhorou. Aí o que eu fiz? No final da semana, até eu fazer depois de eu fazer o exame de cintilografia óssea com o Dr. Bruno Guini, lá na clínica Núcleos, excelente clínica de cintilografia óssea. O Dr. Bruno foi super legal, conversou comigo, falou: Ícaro, não é sacroileite. Tem alguma coisa inflamada, eu quero que você volte na semana que vem, para a gente poder tentar complementar e ver se dá para dar uma localizada melhor na dor, mas talvez você tenha que ir para ressonância mesmo, tá? Mas não é sacroileite. Aí o que eu pensei? Bom, já que eu estou me sentindo melhor, se eu fizer academia de leve, sem mobilizar a região, então pode ser uma boa. Voltei para a academia, malhei mais pesado do que deveria, mas achando que estava estabilizando a lombar. Isso é um erro, porque o core, tá, que é tórax e abdômen, principalmente abdômen, você vai usar para estabilizar os seus músculos em quase todos os exercícios. Então você vai forçar a parte da frente e a parte de trás, no caso a lombar, tá? E aí eu forcei na musculação e no outro dia estava com dor de novo, apesar do uso dos corticoides, a dor piorada. Na outra semana, então, já com dor, eu resolvi consultar um ortopedista, o Dr. Welson não estava disponível, né? E aí eu consultei o Dr. Ricardo Tavares, que é o ortopedista inicial que tinha visto, mas presencialmente dessa vez, ele me examinou e falou: Ícaro, isso aí tá com cara de ser uma hérnia mesmo, vou te ensinar uns alongamentos, fica tranquilo que na maioria dos casos, num cara que se cuida como você, não deve ser nada grave, mas você precisa realmente fazer uma ressonância. Voltei no Dr. Bruno Guini, que queria me ver novamente. Ele fez um outro exame complementar de medicina nuclear, falou: Ícaro, não é sacroileite mesmo, não é nada ósseo, não é nada articular direto, tá? Dessas articulações que a gente viu, é melhor você fazer a ressonância. Aí eu fiz a ressonância ontem de manhã e a ressonância confirmou o quê? Uma hérnia extrusa, ou seja, eu vou explicar para vocês depois o que é, aonde o disco intervertebral entre as vértebras lombar 5, L5 e S1, esse disco que fica aqui no meio, ele estourou em parte e parte do conteúdo dele foi para trás na coluna, para trás e para a esquerda, e está comprimindo a raiz nervosa de S1, tá certo? Aí o que aconteceu? Por isso que eu estou sentindo dor, além da dor, perda de força e perda leve de sensibilidade. Por quê? Porque nervos de dor, de sensibilidade, de movimentação estão sendo comprimidos pelo material do disco que extravasou, que saiu ali para trás e para a esquerda e está comprimindo a raiz nervosa. O problema é que o efeito aí não é só da compressão. Esse material do disco que sai, ele muda um pouco o pH da medula espinhal. E mudando o pH, que fica mais ácido pela lesão, esse pH ácido ataca a raiz nervosa e faz com que os nervos tenham uma perturbação da mensagem que eles passam. Então, eles, na verdade, não estão lesionados, eles estão sendo comprimidos, tanto mecanicamente pelo disco que saiu, parte do disco que saiu, quanto pela mudança do ácido ali, que foi gerado pelo pouquinho de material, no meu caso é de moderada a grande, que extravasou ali. Eu fui atendido pelo departamento de imagens do laboratório Seibin, que eu agradeço muito a eles, ao Dr. Marcelo Canuto, que conversaram comigo, fizeram o exame da melhor forma possível, no equipamento de última geração, sabe? Um equipamento que não é tão claustrofóbico, exame muito rápido, um profissionalismo imenso que o Seibin sempre tem e agora está na área de imagens. E aí agora, em que situação que eu estou? O Dr. Ricardo avaliou o exame e falou: Ícaro, provavelmente não é cirúrgico, mas alguns médicos vão querer operar sua hérnia. Vamos esperar um pouco, você é um cara saudável. E aí, o que você faz? Continua fazendo os alongamentos, o máximo possível de repouso, excelentes hábitos de vida, tá? O Fernando me viu entre a ressonância e a cintilografia óssea, a última cintilografia, deu uma manipulada, deu uma melhorada, sabe? E assim, tem melhorado aos poucos. E aí devo dizer para vocês que a maioria das hérnias realmente resolve, 80% delas, tá? Mesmo no meu caso,
com estas medidas. Voltei a tomar um anti-inflamatório, as vitaminas do complexo B, né? O citoneurin, e estou usando também o anti-inflamatório que eu estou usando é o naproxeno, que é muito bom, mas pode atacar o estômago. Eu não gosto de remédio, mas tem que usar, né? Estou em repouso total, nada de academia por agora, e usando também um relaxante muscular. No meu caso, o Sirdalud, mas tem vários no mercado. Então, o que eu vou fazer agora? Não posso parar de trabalhar, agenda cheia, não vou cancelar, sustento uma família, então uso um apoio lombar aqui, atrás de mim enquanto eu estou sentado. Quando eu estou em casa, procuro ficar o máximo possível deitado, sabe, em repouso da coluna. Estou usando também infravermelho, LED, ondas curtas, sabe? Tudo isso tem melhorado bem aos poucos. Acupuntura, ozônio, todas essas coisas eu vou procurar fazer sim. Obrigado pelas dicas que vocês estão dando aí nos comentários. Mas agora é repouso, é ser um bom paciente e deixar o negócio melhorar. Mas eu tenho que pontuar algumas coisas para vocês. Exercícios de lombar, tá? Aquele exercício, por exemplo, que você vai para a máquina e fica forçando a lombar para trás. Eu conversei com 2 fisioterapeutas, com 2 ortopedistas e todos eles me disseram: Ícaro, esse é o tipo de exercício que, segundo eles, ninguém deveria fazer, tá? O que eles me disseram é que se você fizer o exercício de ponte, onde você deita e eleva o quadril, quando a dor passar, né? Lentamente, volta, e fizer o exercício de prancha, onde você coloca os cotovelos no chão e deixa o corpo reto como uma prancha e sustenta aquela posição de 30 minutos a 1 hora. No YouTube tem vídeo sobre isso. Isso aí já exercita a lombar, já exercita os músculos abdominais laterais, já exercita os músculos abdominais da frente e não tem necessidade de fazer abdominal forçada, que a maioria das pessoas não faz abdominal direito. Foi o que me foi falado. E eu fui estudar e sou o 3º médico, então, que concorda com isso. E vi que quando eu voltei para a academia, esses exercícios não pioravam minha dor. O que piorou mesmo foi fazer os demais exercícios com muita força, tá? Forçando o abdômen, né, e acabando forçando a lombar, que quando você força o abdômen, você gera força na lombar também, que eu achei que estivesse estabilizando bem. Aí o que acontece? Continuo alongando o ilho psoas, que infelizmente muitos instrutores de academia não focam nesse músculo, tá? E vocês precisam aprender a focar. Tenho feito a maioria dos alongamentos bons para hérnia de disco, tem vídeos legais na internet sobre isso, só tome cuidado de que as credenciais do profissional que faz sejam boas, para você não fazer algo que seja indevido. Na internet tem vídeos que falam dos exercícios para a fase aguda e para a fase crônica da dor. Muitas vezes tem outras dores que a pessoa acha que é hérnia e tem outros motivos, tá? E digo para vocês, quando eu voltar a malhar direitinho, se Deus quiser em breve, tá? Porque conviver com dor há 1 mês é complicado e sei que vai doer ainda um tempinho, nunca mais vou fazer abdominal ou exercício de lombar. Por quê? O que o Fernando Calisto estava me explicando é que a lombar, ela tem uma inclinação fisiológica de no máximo 15 graus. E quando você faz os exercícios de lombar, na maioria das vezes, ou você faz rápido demais, tá? Às vezes é fazer errado, ok? Ou você faz rápido demais ou acaba subindo demais. E isso vai levando uma força na lombar, vai causando uma hipermobilidade lombar, que com o tempo vai forçando os discos intervertebrais e podendo causar hérnias. Mas tem outros motivos que podem levar a hérnia, tá? Por exemplo, existem 3 tipos básicos de hérnia de disco, tá bom? Eu estou olhando o site da Unimed Fortaleza. Eu só procurei no Google 2 sites que falassem alguma coisa sobre hérnia de disco para servir de dicas para vocês. Eu vou comentando, tá bom? Não que eu seja um fã da Unimed ou que seja médico da Unimed. Não, eu achei legal esse texto da Unimed Fortaleza aqui, tá? Segundo eles, tem 3 tipos de hérnia de disco. Tem a protrusão discal, que é onde o disco entre as vértebras, ele vai um pouquinho para fora e acaba comprimindo um pouco o canal vertebral, que é o canal por onde passa a medula, podendo causar sintomas leves de dor, tá bom? Nesse caso, é mais reabilitação, um pouquinho de repouso, exercícios como pilates bem orientado, fisioterapia e reabilita mais rápido. No segundo caso, que é o meu caso da hérnia de disco extrusa, meu caso está quase passando para o terceiro caso.
uma parte do disco já foi para trás, ele não foi com uma parte pequena e formou tipo uma gota de material no canal vertebral, comprimindo a raiz nervosa. Nesse caso já é um pouco mais grave, você pode ter que entrar com medicamentos, vai depender do médico. Em todos esses casos você tem que consultar um bom ortopedista ou um bom neurocirurgião para ver o que é e o tratamento, tá? E nesse caso as medidas podem ter que ser um pouco mais severas, de repouso, de fisioterapia, de acupuntura, exercício físico só depois. E a hérnia de disco sequestrada, meu caso está quase nisso, tem um pouco disso, tá? Você tem um pouco dessa gota ficando maior, e como o material extravasado é um material maior, ele muda o pH da medula, do canal vertebral naquele local onde ele extravasou, e isso leva a uma dor maior e uma incapacidade maior, tá? Por quê? Porque tem alteração química no local, o local fica ácido e o nervo não gosta de pH ácido. Em casos piores, o disco danifica pesado, sabe? Ele pode até fissurar e muitas vezes as vértebras se aproximam demais e fica osso batendo ali na raiz nervosa, podendo lesioná-la e até em casos graves seccioná-la, tá? Macerá-la ou até rompê-la, em casos muito graves. Nesse caso é cirurgia mesmo, o ortopedista ou o neurocirurgião vão te falar, sabe? E você tem que tomar outras medidas antes de ir para as medidas que eu falei antes, tá bom? Então assim, gente, quais são os 10 sintomas de hérnia de disco que o site fala que você tem que prestar atenção? Dor nas costas há mais de 3 meses, aquela dor que fica se repetindo, tá? Que você usa analgésicos, anti-inflamatórios, fica se repetindo. É melhor você procurar atendimento médico para ver se não é uma hérnia e tratar direito. Dor nas costas durante o sono e que permanece ao acordar, porque você relaxou os discos, mas ainda persiste uma dor. Algo está comprimindo, tá? Dificuldade para ficar sentado corretamente com a coluna ereta por mais de 10 minutos, ou seja, tem algo apertando, tá? E nesses casos, eu preciso lembrar vocês que nunca fique muito tempo sentado sem levantar, se movimentar um pouco, se alongar, porque isso ajuda a descomprimir os discos e até resolver casos mais leves, tá? Fraqueza em uma das pernas ou nas duas, formigamento, dor ou dormência nos braços e pernas, incapacidade de ficar na ponta do pé com uma das pernas, você se apoia na parede com dor e você tem dificuldade de ficar na ponta de um dos pés, sabe? Tem que procurar o médico. Dificuldade extrema para segurar a urina, porque alguns dos nervos que saem da coluna podem ir para os músculos que facilitam conter a urina. E esses músculos podem ficar um pouco fracos, tá? E aí você ter dificuldade de segurar a urina. Pode ser sintoma de hérnia também, tem que investigar. Redução do rendimento e desânimo para a realização de atividades rotineiras. Por quê? Porque as hérnias não vão ser só lombares, pode ser cervical também. Aí dá dor que pode irradiar para os braços, de acordo com a raiz nervosa, que pode estar sendo comprimida pela posição da hérnia, tá? Dores de cabeça associadas a dores na nuca que se estendem para os ombros, tá certo? E dificuldades para se locomover ou levantar algum objeto. Qualquer desses sintomas, procure seu médico para poder ver se não é uma hérnia de disco. E o que causa a hérnia de disco? Minha esposa, quando me viu sofrendo, ela é advogada, mas ela foi olhar na internet as causas e falou, meu Deus, você não tem quase nada do que eles falam, sabe? Por que você desenvolveu? Talvez ela não tenha olhado esse site. Má postura no dia a dia, normalmente eu não tenho, fazia alongamento para tudo, menos lombar e iliopsoas, não cometam meu erro. A partir de hoje, façam um alongamento adequado do iliopsoas, sabe? Da parte lombar, todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E se ficar muito tempo sentado, a cada hora, alguns alongamentos você pode fazer facilmente, tá? Levantar, puxar e carregar objetos excessivamente pesados, eu posso ter feito isso na academia. Ação de inclinar e girar o tronco frequentemente facilita o disco sair do lugar e comprimi-lo, né? Sedentarismo com ausência de atividade física. Atenção, você que é sedentário com ausência de atividade física, se aumenta o risco de lombalgia e de hérnias. Movimentos intensos em esportes com impacto ou carga demasiado. Olha o pessoal do CrossFit aí, cuidado. Trabalho em que o corpo recebe constantes vibrações. Inclinar o tronco com frequência para apanhar objetos sem flexionar os joelhos. Isso eu aprendi
a quando descer para pegar alguma coisa, descer com os joelhos. Mas muitas pessoas têm dor no joelho, sobrepeso, aí dificulta, né? E movimentos repetitivos do cotidiano, tá? E 3 formas básicas de aliviar as dores das hérnias de disco. Vou falar 4, 5, aliás. Perder o peso gordo aumentado, porque isso sobrecarrega a coluna e aumenta a chance de hérnias, tá bom? Alongar-se regularmente, incluindo psoas e coluna lombar. Movimentar-se regularmente, principalmente praticando exercícios físicos regulares, fortalecendo a coluna e o abdômen, mas juntos, tá bom? Os exercícios que eu já falei, né? E a cada hora que você esteja sentado, você levantar e fazer alongamentos também, tá? Mudar os hábitos do dia a dia, tá certo? Que isso é muito importante. Os hábitos de vida estão lá no icaro.med.br/12 passos, porque facilita você melhorar a circulação no local, os mecanismos de reparo, substâncias analgésicas que o exercício bem feito ele faz. Agora, evitando os exercícios de impacto, como corrida, e exercícios que venham a detonar como você vinha fazendo se causou a hérnia. E manter o peso que eu já falei, né? O outro site que eu achei interessante, por mais que eu tenha um monte de divergências com esse médico, que é o Drauzio Varela, esse artigo dele sobre hérnia de disco no site dele está bem elucidativo, tá? E ele coloca que existe a predisposição genética como uma causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento, pouca atividade física e tabagismo excessivo. Agora, a gente tem que ver de uma vez por todas que hoje em dia está mais relacionada com hábitos inadequados de vida, posturas inadequadas no dia a dia e malhar errado, tá bom? Essas outras condições, o sedentarismo também é importante, elas estão mais associadas com a piora do quadro, tá? Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer precocemente a integridade do sistema muscular que sustenta a coluna vertebral. E esse sistema é importante para evitar o aparecimento das hérnias de disco. Lembrando que tem muita gente que convive com a hérnia de disco a vida inteira sem dores por causa dela. Vão ser uns jeitinhos na coluna, problemas musculares, mas toda vez que uma dor cumprir aqueles critérios que eu falei para vocês, acendam um alerta e procurem um bom ortopedista ou neurocirurgião para ver. Não queiram sofrer a dor miserável que eu estou sofrendo. Tá bom? As hérnias são mais comuns em pessoas entre 30 e 50 anos, mas não quer dizer que outras pessoas em outras faixas etárias não possam ter, tá certo? Mas 30% da população mundial apresenta alguma forma assintomática de hérnia de disco, que pode piorar se você não cumprir essas coisas que a gente conversou, tá certo? Aí você vai ao médico, fala dos exames aqui para fazer, fala das medidas de melhoria que eu já falei, né? Tá falando que, em geral, em apenas um mês, 90% dos portadores de hérnias não muito graves reassumem as atividades rotineiras, exercício e tudo, mas tem que ter uma mudança de comportamento, de padrão de alongamento e tudo mais, certo? Tem as hérnias cervicais e lombares. Se tiver os sintomas de piora que eu te falei, as compressões, levando, ou irritações do nervo, levando a dormências, perdas de força, dores intensas que ficam voltando, você realmente precisa dar uma olhada, tá? Outra coisa, evitar o excesso de peso corporal e de levantar peso, principalmente durante a dor, evitar posturas inadequadas, evitar bebida alcoólica em excesso, porque isso inflama tudo e vai inflamar o local da hérnia e pode diminuir, tudo que inflame o corpo, pode diminuir a integridade do disco intervertebral e facilitar o rompimento dele e a compressão de raízes nervosas, tá? O excesso de cigarro, o excesso de exercício físico, tá? Procurar sempre manter a postura correta quando sentado ou de pé. E hoje em dia lembrar que o celular excessivo, a postura inadequada usando o celular, facilmente pode levar a hérnias cervicais e também hérnias lombares, mas nesse caso mais as hérnias cervicais. Não esquecer que o sedentarismo é responsável não só pela formação de hérnia de disco, mas um monte de problema de saúde, tá? E piora a recuperação. Informar-se sobre que tipo de atividade física está indicada para a sua faixa de idade e para o seu diagnóstico, se for uma hérnia de disco. Porque você vai ter que mudar o seu padrão de exercício, seu padrão de vida, se não quiser que ela volte ou piore e acabe indo para a mesa de cirurgia, tá? Se você está com sintomas, suspender exercício físico e ver o que o neurocirurgião
e o que o ortopedista te indica, tá? Em muitos casos, felizmente, não vão precisar de cirurgia, mas se precisar, os cuidados vão ser especiais que o seu profissional vai te passar, tá bom? Então, assim, eu tive que estudar o assunto, porque quando você vira paciente, gente, o buraco é mais embaixo. Eu espero que a minha dor esteja sendo produtiva para vocês de alguma forma, como foi para mim também. Eu agradeço a Deus por não ser uma coisa mais severa e por poder transformar minha experiência de dor em algo que possa ajudar vocês daqui para frente, ou a prevenir, ou a tratar melhor, a elucidar mais o caso para outras pessoas que você saiba que estão sob risco, ou que possam melhorar disso aí, ou que já tenham caso, sabe? E, como eu disse para vocês, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, estou atendendo normalmente em Brasília, Distrito Federal, lá no icaro.med.br/sobre e no icaro.med.br /como eu trabalho, vocês podem ver como eu trabalho e como marcar consulta. No meu aplicativo, que é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, que agora já foi atualizado para Android e em breve vai ser atualizado para o iPhone e para o iPad. Tem como marcar comigo e acompanhar meu trabalho. Se você melhora a sua saúde geral, você melhora a recuperação da hérnia também e a prevenção dela. Eu explico isso no icaro.med.br/saúde. E, por favor, compartilhem, deem o like, comentem esse vídeo para que a gente possa fazer com que esse material chegue ao máximo possível de pessoas e ajude mais pessoas a se livrarem ou a evitarem essa maldita dor da hérnia de disco. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelos votos de melhora e fiquem com Deus. Até mais.